sempre com uma imensa alegria, uma gratidão enorme que nos reunimos nesta noite, nesta casa de oração, nesta casa de consolo, nesta casa que nos ajuda no nosso caminhar. Que Jesus, esse Mestre amado, possa aquietar os nossos corações, as nossas mentes para as ideias da noite de hoje. O conhecimento. Nós precisamos nos dias atuais. Seria a importância do autoconhecimento nas nossas vidas? Qual seria a importância do autoconhecimento nesta existência? E qual seria a importância do autoconhecimento na vida imortal do espírito? A gente sabe que o autoconhecimento não é uma ideia, vamos dizer assim, privativa e exclusiva do pensamento cristão. Nós sabemos que o autoconhecimento esteve presente em praticamente todas as culturas, todas as grandes tradições da humanidade. Tradições filosóficas, religiosas, esteve na Índia, na China, na Pérsia, enfim, em todo lugar do planeta Terra. Essa grande importância ao autoconhecimento. A gente percebe que o autoconhecimento, ao longo da história, ele foi apontado como a chave, vamos assim dizer, do progresso pessoal e moral das pessoas, da humanidade. Heráclito, aquele grande filósofo pré-socrático, ele já dizia: eu me busco a mim mesmo. Olha, vejam bem, eu me busco a mim mesmo. O Buda, lá na Índia, o ensinamento que ele disse, olha, o autoconhecimento, ele fez esse apontamento, essa síntese. Ele diz, ó, o autoconhecimento, ele vem o quê? Para eliminar as causas dos sofrimentos humanos e alcançar a autoiluminação. Olha só, trazer luz à alma, trazer a causa dos sofrimentos, ou seja, trazer o sentido do sofrimento, para que assim nós possamos possamos entrar em sintonia com a autoiluminação. Krishna nos ensinou, trouxe um ensinamento também em relação a isso. Ele diz assim: o autoconhecimento nos ajuda a combater as nossas próprias imperfeições morais. Então, essas condições são essenciais para a evolução espiritual de todos nós. Então, nós começamos a perceber que em várias épocas da humanidade, esses filósofos e pensadores traziam essa importância do autoconhecimento de formas diferentes, mas que ao mesmo tempo traz essa síntese de autoiluminação, de autoconhecimento, de autoeducação do ser. Pois bem, a gente sabe, lá no Livro dos Espíritos, como o Gonçalo já trouxe, existe aquela pergunta, né? Como é que eu posso melhorar ou aprender? Né? O sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. O Sócrates, né, ele replicou, vamos dizer assim, aquela citação que havia no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Então, assim, há toda uma dinâmica que se volta em torno disso. O Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, que era que ele dizia? Se pergunte. Pergunte, você sabe o quê? Você sabe quem você é? Você sabe o que você quer? Que você diz? Então, essas perguntas que a gente imagina que é sem sentido, ou imagina que são bobas, mas que não são, porque inclusive a doutrina espírita traz essa parte filosófica para que possamos sim, baseados nessa base de religião, de filosofia, de ciência, formar a nossa base, mas essa base com um objetivo maior com um objetivo maior que possamos adentrar a nossa própria espiritualidade.
Eu costumo dizer que, nos nossos dias atuais, estarmos presos a esse presente, a esse corpo de carne, muito dificilmente não vamos sucumbir nesta existência. Temos que abrir os nossos horizontes para algo mais que não seja a carne ou a existência presente. Porque não vamos resistir ao caos, vamos dizer assim, que nos encontramos nesse meio social. Não que seria um caos, vamos dizer assim, que não teria solução. Mas é porque as coisas estão freneticamente mais desafiadoras para todos nós. E estarmos nesse momento da transição planetária, onde tudo está numa rapidez que muitas vezes nos deixa cambaleando, é importante que a gente pare e pense em algo mais do que a matéria. E o autoconhecimento é isso, é percebermos que realmente podemos aprender, possamos melhorar a cada dia. E aí a gente vai lá na observação do Santo Agostinho, né, quando ele fala, faz aquela reflexão diariamente, faz uma autoavaliação honesta, identificando o que você fez naquele dia, no final do dia. São os procedimentos que nós podemos fazer para combater os nossos vícios e as nossas imperfeições, percebendo o nosso comportamento no dia a dia. Baseado em tudo isso, em todos esses pensadores, filósofos, o que é que o Evangelho segundo o Espiritismo diz? Lá, o Kardec fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita para sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações. O que é isso? Autoconhecimento. O que é que Kardec faz essa observação no Evangelho segundo o Espiritismo? É o autoconhecimento. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar a cada dia. Então, nós percebemos que ao longo do tempo, não é, dessa jornada de toda a humanidade, há essa preocupação, né, e essa devida importância ao autoconhecimento e à autoiluminação. Que é autoconhecimento, né? A gente tem que parar para pensar, não definir de forma clara, porque talvez não tenha um conceito claro. Mas o que a gente pode entender por autoconhecimento? O conhecimento da pessoa sobre si. Ou seja, uma investigação individual que cada um de nós pode fazer, uma busca para identificar as nossas características individuais, ou seja, os nossos gostos, as nossas inclinações, seja elas boas ou ruins, os nossos padrões de comportamento, como é que nós nos comportamos bem, quando é que nós não nos comportamos tão bem, os nossos sentimentos que são vivenciados a cada dia, as nossas emoções, seriam as nossas reações perante o comportamento do outro. Coisa que eu não posso mudar, o comportamento do outro é a forma que o outro é. As minhas reações diante de tudo isso, diante do meio, diante da minha família, que são os meus comportamentos e as minhas emoções dentro do meu trabalho, dentro do convívio familiar, ou seja, nas relações interpessoais. Então, o autoconhecimento é essa capacidade de se permitir conhecer, uma forma gradativa, ou seja, necessitando de uma transformação diária mesmo. Então, é reconhecer, né, os nossos vícios, mas também as nossas virtudes. Você pode mudar, vamos dizer assim, padrões de comportamento, padrões de pensamentos, sem que a gente conheça. Ah, mas eu vou me melhorar. Sim, mas eu não sei onde é que eu vou melhorar. Onde é que eu começo? Eu não sei os meus defeitos, eu não sei quais são os meus comportamentos que não são tão bons. Então, é percebendo isso que a gente vê autoconhecimento. Então, autoconhecimento é o quê? Uma capacidade de se permitir conhecer. E o contrário disso, se eu não procuro me autoconhecer, o que é que acontece? Não sei quem eu sou.
individualidade eu não conheço. O que o autoconhecimento me permite? Compreender melhor os meus próprios sentimentos, as minhas emoções. Então, se eu não procuro isso, o que é que vai acontecer? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não identifico os meus sonhos, eu não consigo planejar a minha existência. Quando se procura o autoconhecimento, se desenvolve o quê? A aceitação. A aceitação que ocorre, claro, mas a gente começa a dizer não para o que é bom e a dizer não para o que é ruim. Por quê? Porque se eu não me conhecer, veja bem, começo a dizer sim para aquilo que eu deveria dizer não. Eu não conheço. Então, o autoconhecimento valoriza o quê? As competências e habilidades de cada um. Se eu me autoconheço, eu posso verificar quais são as minhas competências e as minhas habilidades. Se eu não tenho isso, o que é que ocorre? Eu começo a dizer não para aquilo que eu deveria dizer sim. Percebam que o autoconhecimento nos ajuda na caminhada. Olha, é quase como uma mágica. Muitas vezes nós estamos perdidos na existência. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde vou, eu não sei quais são meus sonhos, eu não sei quais são os meus limites. Olha, veja bem, nós não identificamos nem os nossos. Por isso que muitas vezes nós adoecemos. Nós fazemos algo que nos traz a doença, mas por quê? Porque a gente não se conhece. Quem se conhece consegue o quê? Impor limites para si e para os outros. Por quê? Porque quem não se conhece não consegue selecionar, não consegue escolher. Ora, eu cuido de todas as pessoas, mas eu não cuido de mim. Então, não percebo os meus limites. Eu vou fazer o quê? Adoecer. Eu vou deixar de cuidar daquelas pessoas que dependiam de mim. Porque eu não paro para me autoconhecer e verificar, observar os meus próprios limites. Quem se autoconhece melhora os relacionamentos. Sentimentos é uma consequência lógica. Por quê? Porque não age por impulso, porque pensa antes de agir, porque pensa antes de falar. Os relacionamentos são uma oportunidade de aprendizado imensa. Porque nós vamos falar mais adiante, mas nós temos que aprender a separar o outro do comportamento dele. O outro é o ser divino, é o ser humano. E o comportamento dele, por mais que seja ruim, ou que mais que seja um comportamento delinquente, ele é provisório e temporário. Porque todos nós temos a centelha divina no nosso templo interior. Quem se autoconhece aumenta o quê? A autoconfiança. Porque eu sei do que eu sou capaz, eu sei do que eu não sou capaz. Então, eu sei dizer não para aquelas coisas que eu acredito que ainda não tenho habilidade, ainda porque terei. Quem não se autoconhece, não se pergunta, não faz perguntas como Sócrates no são aquelas bombas. O que você quer? Você pretende da sua vida? Tem dia que olha assim no espelho, sim, agora. Fazer o quê? Pergunte. Quem se autoconhece melhora a tomada de decisão, fortalece a autoestima. Claro que a nossa tomada de decisão ela vai ser mais raciocinada. Por quê? Eu sei dos meus limites, das minhas competências, das minhas habilidades, das minhas restrições. Eu vou começando a conhecer cada coisa, tanto as fraquezas quanto as forças que já existem dentro de mim e que ainda existem as fraquezas e as imperfeições. E quem não se autoconhece, não reflete, não analisa, não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. Não que isso não mude ao longo do tempo. É claro que há 15 anos atrás, muita coisa que eu achava boa hoje não mais me interessa. E isso também vai mudando. Mas significa dizer o que é bom e o que é ruim hoje para mim. Então, nós vamos começar a pensar de uma forma que não seja tão imediatista.
Ah, isso é bom para mim hoje, mas daqui a 10 anos vai ser bom. A minha tomada de decisão e as minhas escolhas, elas não podem ser feitas de forma imediatista, porque nós somos espíritos imortais. Então, tudo que fizermos hoje vai ter o quê? Essa ligação solidária. Hoje nós estamos vivendo consequências do passado, tudo nós vamos viver o que nós estamos exatamente fazendo hoje. Então, quais são as consequências, vamos dizer assim, em síntese, do autoconhecimento? Então, você sabe quem você sabe o que você quer, você sabe das suas capacidades, você começa a perceber as suas qualidades, mas também as suas limitações. Então, desta forma, vai ficar fácil o quê? Vai melhorar para você as suas escolhas neste momento. Então, você começa a ter um controle emocional maior. Você conhece suas emoções. Aquela pessoa que está chegando, que você está percebendo que está se irritando, você lá atrás, você já perguntou por que eu me irrito com aquela pessoa. Então, quando aquela pessoa vier, você aprende a se controlar, porque você se autoconhece. Então, evita a baixa estima, a ansiedade, evita a frustração, porque a gente tem que parar de esperar para sermos felizes por conta do comportamento do outro. Eu não sou feliz com meu marido, eu não sou feliz porque minha filha é assim, eu não sou feliz porque a minha vida trabalha assim. Então, se autoconhecer é isso, é evitar as frustrações da vida. E é interessante a gente observar que quando a gente começa a nos conhecermos melhor, nós percebemos os nossos sentimentos negativos. Nós percebemos quando a raiva está tomando conta da gente, quando a irritação está tomando conta da gente, e vamos nos perguntar por que isso ocorre. Por quê? Então, o autoconhecimento, olha como é interessante, ele mantém a nossa saúde mental. Por quê? Porque nós estamos gradativamente encontrando as respostas conscientes para vários problemas das nossas vidas. O que nos incomoda? Causa do incômodo? Qual a causa da irritação? Vamos nos perguntar. Porque nós temos que parar de vez de colocar a culpa no outro. É o outro que me irrita, é o outro que me incomoda. O autoconhecimento, então, é esse exercício de observação e percepção de quem você é, o que você valoriza, né? O que te faz feliz, o que te faz infeliz. São perguntas para que sejam feitas, ou seja, o que te faz infeliz é o comportamento do outro ou é o meu próprio comportamento? Ou é algo que eu não consegui fazer? Então, nós não procuramos nos conhecer, o que é que acontece? Deixamos de fazer as nossas metas, de planejar o nosso futuro, de realizar os nossos sonhos, nem sabemos que são os nossos sonhos. A gente vai lutar para um dia alcançar os nossos sonhos, nós nem temos esses sonhos. Desenvolver habilidades, competências. Então, essa jornada do autoconhecimento é para todas as pessoas. Todas as pessoas em todas as fases da existência. Do bebê até 100 anos. É do bebê. Porque o bebê está aprendendo constantemente, mais que seja estímulos do ambiente, ele está aprendendo todos os dias. Então, com as suas etapas de vida, mas todas as idades, existe o autoconhecimento. Apenas é diferente. Ou seja, a beleza do autoconhecimento em todas as fases da vida tem a sua lição apropriada. Chico Xavier, certa feita, disse o seguinte: ao longo da minha vida, muitas portas se fecharam, mas eu compreendi que aqueles eram lugares que eu nunca deveria entrar. Isso é autoconhecimento. É perceber que algo que não deu errado naquele momento era algo que realmente não era o melhor para ter acontecido. Então,
conhecer-se. Como é que a gente pode galgar, vamos dizer assim, para esse autoconhecimento mais aprimorado, que a gente possa não desperdiçar o tempo que estamos aqui. Como é que a gente pode fazer? Uma das primeiras obras que eu li quando eu me tornei espírita, há 30 anos atrás, exatamente esse ano está fazendo 30 anos, o Manual Prático do Espírita, Nenê Prieto Pérez, que, assim, mudou muitas perspectivas do que eu pensava e das ideias que eu tinha. Ele diz assim, o autoconhecimento, ele pode vir de forma natural. Ele pode vir fruto do amadurecimento de cada um. Ou seja, uma forma espontânea de procurar aprender, de se autoconhecer. Então, é a própria condição espiritual do indivíduo, ou seja, ele procura isso de forma natural. Ah, mas esse autoconhecimento ele também pode ser provocado, segundo ele. Ele diz assim: existe o sofrimento renovador, ou seja, não seria uma compreensão natural das coisas, ou seja, um autoconhecimento pela dor. Ele ainda fala mais, múltiplas formas de se autoconhecer, e uma delas também através do convívio com o próximo. Olha que interessante, o convívio com o próximo, o que está aqui em voga é o que? As nossas reações em relação ao comportamento do outro. Aqui nós também aprendemos e nos autoconhecemos com esses relacionamentos sociais, com essas relações interpessoais. Agora, o importante de tudo isso é a gente perceber que seja de forma for de autoconhecimento, tanto o convívio com o próximo, como conhecer-se pela dor, como conhecer-se pela autoanálise, que seria essa busca natural pelo autoconhecimento, tem que haver vontade de se autoconhecer. Boa vontade. Porque o convívio com o próximo ele pode ser uma forma gradativa de cada vez mais aumentar o conflito e nós não resolvemos e não aprendemos. Isso não traz autoconhecimento, porque o autoconhecimento tem que ter o quê? A boa vontade de aprender e tirar lições. Ah, mas toda dor traz o autoconhecimento? Não. Nem toda dor traz o autoconhecimento, porque precisa da vontade de se autoconhecer. Vejam bem, na pandemia, o que era que a gente achava inicialmente? Não, vai dar um boom, a gente vai melhorar, as pessoas vão melhorar. Braulio Bessa, uma vez, ele disse assim, olha, a pandemia, quem era bom ficou melhor, agora quem era ruim ficou pior. E a gente percebe que nem sempre nós assimilamos a dor como uma lição. É preciso ter vontade de se autoconhecer. E conhecer-se pela autoanálise, essa que precisa ter a boa vontade mesmo, porque você vai à procura do autoconhecimento. Ela não vem pelo meio externo, por uma pessoa ou por uma dor. Então, pois bem, conhecer-se com o convívio com o próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, Kardec nos diz, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que quereris que os outros nos fizessem é a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. Talvez seja a forma mais sublime do autoconhecimento ao meio externo, seria o convívio com o outro. Porque é nesses relacionamentos, nessa companhia diária com as pessoas que nós reconhecemos os nossos próprios limites. Quando eu digo assim, quando eu começo a identificar o meu comportamento e as minhas reações perante as pessoas, no meio familiar, no convívio escolar, no convívio do trabalho, da universidade, dos amigos, da casa espírita, é nesse momento em que eu digo assim, fulano me irrita. Então, chegou aqui o meu limite da minha paciência. Então, daqui para frente, o que é que eu tenho que fazer? Melhorar e me autoconhecer, para deixar de me irritar com o outro. Olha como é profundo, simples e ao mesmo tempo profundo. É fácil? Não, não é fácil da gente chegar nesse patamar, mas a gente é uma prática diária, é um processo, vamos assim dizer. Ou seja,
princípio da solidariedade, não é? Porque todos nós temos algo a ensinar, todos nós temos algo a aprender. Então, é nesse convívio com o próximo em que talvez nós mais tratamos com o autoconhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz assim: o dever começa precisamente no momento que ameaçareis a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que quereríeis alcançar para vós mesmos. O limite é chegar no direito do outro. O limite é o quê? O pensar. Se ele fosse fazer comigo a mesma coisa que eu estou fazendo com ele, eu ia gostar. Nós temos todos os parâmetros, nós temos os ensinamentos de Jesus, nós temos cada parábola, frase de Jesus para nos ensinar. O que é que nos falta? Praticar. E para praticar essa caridade, para praticar essa empatia, o que é que nós precisamos? Nos conhecer, para saber os nossos limites, para saber o que é e onde nós temos e devemos melhorar. O conhecer-se pela dor. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é o capítulo mais consolador do Evangelho. E tem uma frase lá, bem interessante, que Kardec diz assim: todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, serenamente a sua consciência, remontem pouco a pouco a causa dos males que infligem, e verão se as mais das vezes não poderão confessar: se eu tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. É preciso que a gente não unicamente entenda, mas que a gente aprofunde mais a compreensão da dor. O que é a dor? A dor é o desequilíbrio causado pelo descumprimento às leis divinas. Quando a dor vem, não é? Indica o quê? Um desvio. O que eu vou fazer com essa dor? Eu vou sentir a dor, vou pegar a retomada do caminho e perceber que é nos perguntar que é que Jesus quer me ensinar com isso. É estarmos numa direção como se fosse mudarmos de direção e volta o GPS, vamos voltar para o caminho certo e nos perguntar o que é que nós devemos melhorar. O sofrimento é a reação que todos nós temos a essa dor. O sofrimento ele vai ser menor ou maior, vai depender de cada um de nós. A gente não pode julgar. Ah, mas quando está desse jeito, só por isso sim. Se é só por isso, para ele não é. Porque cada um é que sabe as gouteiras que tem no seu próprio telhado. E quem somos nós para julgar? Porque nós somos diferentes. O que ele suporta, muitas vezes, nós não somos capazes de suportar. Então, é diferente. Para cada um de nós é diferente. E aí, nós começamos a lembrar da lei de causa e efeito. Porque assim, quando a dor vem, a gente lembra da lei de causa e efeito. Mas aí, a gente não para pensar, vamos olhar a causa hoje. Sim, José, porque a causa hoje dessa lei, vamos trabalhar essa causa para no futuro esse efeito ser melhor do que o efeito que nós estamos passando hoje. Vamos parar de pensar só na dor e no sofrimento. O que é que eu posso fazer para dar um impulso melhor nessa lei de causa e efeito, regalgando aos poucos esse autoconhecimento para que eu consiga ser feliz. Porque se a gente direcionar todas as nossas energias para a dor, como é que nós vamos sair dela? Isso é autoconhecimento. Vamos nos conhecer para dar um novo rumo ao nosso próprio comportamento, pensamentos, reações perante tudo que nós passamos e os grandes desafios. Então, comecei pela autoanálise.
Às vezes eu fico assim pensando, gente, sinceramente, que nós ainda precisamos de tanta dor e do convívio com o próximo para que a gente aprenda? Por que a gente ainda precisa sofrer para aprender? A gente não pode, não aprende a caminhar o aprendizado por nós mesmos. Seria interessante nós deixarmos de ser conduzidos pela providência divina, sermos os nossos condutores da existência imortal do Espírito. Por que a gente não para e não observa e começa a procurar esse aprendizado de forma mais natural e espontânea? Nós conhecemos a doutrina, nós sabemos que somos espíritos imortais e a doutrina nos ajuda, assim, de uma forma muito dinâmica e interessante para isso. Mas por que nós, deliberadamente, não procuramos o autoconhecimento, o trabalho da autoanálise nos nossos dias, que é um processo sistemático, permanente, diário e contínuo. Não dá para parar. Não dá para parar. Por que a gente fala disso que não dá para parar? Por quê? O autoconhecimento ele não acaba. O autoconhecimento é aquela coisa que não tem fim. André Luiz ele nos traz uma explicação bem interessante da nossa casa mental. Todos nós aqui já ouvimos falar, mas vamos só relembrar. O nosso superconsciente, lá no livro No Mundo Maior, salvo engano. O nosso superconsciente, que essa chama que nos impulsiona para o progresso espiritual. Aí tem o quê? O nosso consciente, que esse presente vivo é o que nós estamos vivendo agora, essa faculdade pensante de todos nós, a reflexão, a memória, que nós estamos pensando neste momento. O nosso inconsciente, que seria essa parte mais baixa, que seria o quê? As experiências do passado. Então, por que a gente não aproveita e potencializa o nosso consciente? O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos funcionando hoje? O movimento da vida do hoje. E paramos de nos ater ao passado e vamos parar de nos ater ao futuro. Nós devemos concentrar no hoje, na nossa plantação e semeadura de hoje. O que já foi não volta mais, vai depender do que nós estamos fazendo hoje. Não adianta preocupação, nem o que vai vir no porvir. O que importa é o que nós estamos fazendo hoje no nosso presente. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, de superação, de superação da nossa própria animalidade. Vejam bem, da nossa própria animalidade. E o Gonçalo, na mensagem inicial, ele estava falando de quê? De preguiça, comodismo, e é isso mesmo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos saindo dessa zona de conforto e procurando essa autoanálise e procurando esse autoconhecimento, porque todos nós somos um banco de dados, nós já vivemos muitas existências. E esse progresso, essa evolução, ela vem paulatinamente acontecendo e depende do esforço de cada um de nós e da boa vontade de cada um de nós. Então, Haroldo Dutra, palestrante muito conhecido de todos nós, eu particularmente gosto muito das palestras dele, que traz assim uma consciência maior, um raciocínio. Ele fala de 5 coisas para nos ajudar nesse autoconhecimento. Eu achei muito interessante, queria que vocês prestassem bem atenção, tivessem foco nesse momento, que isso pode nos ajudar muito. Ele diz, para melhorar o nosso autoconhecimento, nós devemos ter compaixão. Nós devemos ser proativos. Segundo ponto. Terceiro, ser específico. Quarto, observar as nossas fraquezas e as nossas forças. E quinto, observar as nossas relações humanas. Pois bem, o que ele quer dizer com compaixão? Ter compaixão com o sofrimento do outro. Ter empatia com o outro. Observar o outro sem julgamentos. Ele fala de tudo isso, mas que a gente
preste atenção e termos compaixão conosco mesmo, ou seja, com a gente. Por quê? Porque nesse processo de autoconhecimento, muitas vezes nós vamos nos deparar com vícios, com esse lado obscuro, vamos dizer assim, que todos nós ainda temos. E muitas vezes nós queremos fugir ou tapar o sol com a peneira. É preciso que a gente tenha compaixão da gente também. É preciso que a gente observe nesse processo de autoconhecimento que nós não somos perfeitos, que nós estamos nesta caminhada de evolução. E ele diz assim, ó, toda vez que você for se autoconhecer, antes você para. Pense em alguém que você gosta, um animalzinho de estimação, serene o seu coração, feche os olhos, sinta o amor daquela pessoa, daquele animal por você. Entre nessa energia do amor e da misericórdia. Pare, sinta, e aí sim você começa a se perguntar, você se prepara para o seu autoconhecimento. Se a gente não se preparar para o autoconhecimento, pode muitas vezes se tornar muito doloroso. Por quê? Porque nós ainda temos muitas mazelas a serem reparadas. E é preciso que a gente comece o autoconhecimento com amor. Porque nós merecemos o nosso próprio amor. Porque o nosso amor não é apenas para ser dado ao outro, mas nós também temos que carregar o alto amor. Eu achei muito interessante essa reflexão que ele fez, para que a gente possa ter compaixão por nós mesmos. Ser proativo, o que seria ser proativo? Talvez a gente entenda melhor se eu disser que é ser reativo. Reativo é esperar as coisas acontecerem e tentar resolver. Deixar para lá. É reativo. Se é proativo, é o contrário. Muitas vezes é perceber algo que vai acontecer e ali já eliminar. Posso citar um exemplo clássico e claro. Você começa um pequeno desentendimento com um amigo ou com um familiar, uma bobagem. Só que você não vai lá e resolve. E o que é que vai acontecendo? Vai se avolumando, vai se avolumando, vai se avolumando, e ali se torna um grande conflito. Então, ser proativo é isso. É perceber que a coisa não está dando certo. Ir lá e resolver. Muitas vezes, às vezes antes de ser, mas você vai lá e resolve. Isso é que é ser proativo. Então, o autoconhecimento é esse agir, é esse viver, esse decidir melhor, esse decidir conviver melhor com o outro. Porque muitas vezes a gente não se autoconhece, sabe por quê? A gente sabe que está errando, a gente sabe e a gente percebe. Mas será que aquilo ali eu não estou motivada a acertar? Será que aquilo ali eu não estou lucrando com o meu erro? Mais adiante, será que aquilo ali, eu não estou tendo interesse pessoal naquilo ali, por isso que eu não quero me autoconhecer? Ou da ibope, da fama, algo pode existir por trás disso. Então, é preciso que a gente procure sempre viver melhor. E ele diz, olha, seja específico. Eu achei tão interessante o nosso autoconhecimento. Gente, ser específico, como é isso? Nas nossas perguntinhas. Aí eu venho e pergunto, qual é a minha comunicação com as pessoas? Conseguir responder isso de uma forma ampla e geral, dessa forma? Não consegui. Então, ser específico qual é a minha comunicação com o meu esposo? Como é a minha comunicação com o meu filho? Como é a minha comunicação com o meu amigo? Qual é a minha comunicação com aquela pessoa que já vem e já me irrita? Isso é ser específico. Se você perguntar alguma coisa que você possa responder, mesmo que não seja na hora, passe um mês você pensando, analisando, para te dar uma resposta. Ah, mas eu não consegui. Olha, passou 6 meses, eu não consigo encontrar uma resposta para isso aí. Aí eu vou procurar ajuda, porque é algo que me incomoda. Eu vou procurar ajuda, eu vou para o psicólogo, não é? Eu vou para uma terapia, eu vou procurar uma ajuda. E isso é humildade, é a gente perceber que tem hora que a gente está nós.
Então, a pergunta ela tem que ser específica, ou seja, mas sempre que se volte ao comportamento, às atitudes, aos pensamentos, aos sentimentos, às emoções, à nossa própria individualidade. E qual seria? Ah, eu lembrei do Leandro Carnal, quando a gente fala dessa observação. Porque, assim, depois da pergunta, se a gente não consegue responder na hora, a gente passa para a fase de observação, para ver se a gente consegue responder aquela pergunta. Leandro Carnal, aquele historiador muito conhecido, ele diz assim, ó, se algo te irrita, muito possivelmente esse algo se comunicou com algo seu. Olha que interessante. Esse algo que te irrita, muito possivelmente, se comunicou com algo seu. Ou seja, se existe irritação, existe uma irritação via espelho, meu e dele. É algo que me incomoda. Então, estou bem resolvido com os meus vícios, com as minhas virtudes, o que algo vai me irritar quando vem do outro? Vamos pensar na ofensa. Vamos pensar para ver se fica mais claro. Quando nós nos conhecemos, será que alguém consegue me ofender? Por exemplo, alguém vem e diz assim: ah, mulher, mas você é besta demais, passa por a gente nem fala. E aí eu vou pensar: bom, eu sou besta mesmo, e daí? Nada. E aí eu vou pensar: não, não sou besta assim não. E pensar que eu sou besta. Está entendendo por que as pessoas nos ofendem? Porque nós não nos conhecemos. Se eu sou besta, a pessoa está dizendo que eu sou besta, eu sou mesmo. Se a pessoa diz, se a pessoa diz que eu sou besta, eu não sou, isso que ela diz, eu sei que eu não sou. Sentiram a diferença? Deu para perceber o que é essa coisa de a gente se ofender com o outro? Então, Leandro Carnal diz assim: não dê ao outro o poder de te ofender. Por quê? O veneno, ele só vai, vamos dizer assim, fazer efeito se você beber. O veneno do outro só vai lhe fazer efeito se você beber. É importante que a gente faça essa separação. Por isso que a gente se ofende tanto, porque no fundo está coberto do nosso próprio orgulho. Então, observe quarto, quarta observação que o Haroldo diz. Observe as fraquezas e as forças. O que é isso? É que a gente não faça uma investigação como se fosse um inquérito policial que nós somos os réus. Nós não somos os réus da vida. Nós não vamos julgar o outro e também não vamos nos julgar. Nós vamos apenas nos conhecer, tentar nos compreender e seguir o caminho aprendendo. Porque senão, gente, tudo isso, todo o nosso esforço vai passar para quê? Arrependimento, vai passar por um julgamento excessivo que vai nos fazer adoecer. É como se a gente estivesse remoendo aquele comportamento e não conseguimos, não encontramos uma forma de sair dele. É importante que a gente pense, que a gente analise, e você nunca esqueça que você é luz. Você faz coisas lindas, você é incrível em tudo e muitas coisas que você faz, em muitos comportamentos que você faz. Então, todos nós temos essa centelha divina no nosso templo interior. Isso serve para mim, isso serve para você. E é interessante para a gente aprender a ter empatia, não somente com o outro, mas com nós mesmos. E Caetano Veloso, ele diz uma coisa interessante, ele disse, de perto ninguém é normal. Perto ninguém é normal. Aí o Haroldo diz assim: olha, eu vou mais longe, eu vou dizer o quê? De mais perto ainda, todo mundo é divino. Todos nós. Todo mundo é divino. Todos nós somos essa criação divina. Apesar dos nossos comportamentos e pensamentos ainda arcaicos e viciosos,
mas todos nós somos divinos. Nunca esqueçam disso. Observe as suas relações humanas. Haroldo diz uma coisa interessante que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, o autoconhecimento, você pode aprender 50% sozinho, agora os outros 50% só se tiver o convívio com o outro. É uma porcentagem muito grande, não é? Ele diz assim, que você mergulha no outro, quando você vai interagir com o outro, é que você tem consciência das suas limitações. É que você tem consciência o quanto que você ainda é orgulhoso, o quanto que você ainda é vaidoso. Você começa a conhecer os seus limites. Ah, fulano tira do sério. Calmo. Fulano tira a minha calma. Ou seja, tira a minha paciência. Tira a minha paciência porque eu nunca tive paciência. Então, é esse convívio com o outro que a gente aprende a respeitar a diversidade, as formas múltiplas de ideias, as formas múltiplas de pensamentos, as formas múltiplas de ideais. E é assim que nasce o respeito de convivência de uns para com os outros. Então, assim, nessa comunicação, né, nesse aprendizado mútuo, é que nós vamos, ao longo do tempo e da caminhada, trazendo para nós mesmos o autoconhecimento, a autoanálise. Eu queria só fazer uma última observação a respeito da felicidade e o autoconhecimento. Por tudo que foi falado, dá para a gente perceber que a gente não vai evoluir sem autoconhecimento. E que se a gente não evoluir, não aprender, a gente não vai alcançar a felicidade. Quando eu falo que eu posso deixar ou não o outro me ofender, eu também posso dizer que o outro independe eu ser feliz ou infeliz. Ou seja, aprender a separar as coisas e perceber que a minha felicidade não depende do outro, isso vai me dar um gás, vamos dizer assim, enorme para essa caminhada. E quando a gente tem que parar, vamos dizer assim, de reclamar o amparo e ser aquele que ampara. A gente tem que deixar, vamos dizer assim, de reclamar o perdão, ser aqueles que perdoam. A gente tem que deixar de reclamar a atenção e vamos ser aqueles que atendem. E isso é que traz a felicidade. A felicidade está justamente nos gestos, nas coisas boas que somos capazes de fazer em função do outro e de nós mesmos. Porque o ensinamento de Jesus é assim, quando ele diz, faça aos outros exatamente aquilo que desejaria que fizessem a você. O grande ensinamento de Jesus. Para terminar, eu não sei cantar, vou só ler a música Dias Melhores, do Jota Quest, que se coaduna perfeitamente com tudo que nós falamos hoje, quando eles dizem assim, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre, dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. Que possamos deixar de esperar, que possamos caminhar rumo ao autoconhecimento, que é a nossa própria felicidade. Que Jesus, esse mestre amado e amigo, possa nos abençoar nessa empreitada chamada evolução espiritual.
Que a paz dele esteja conosco hoje.